Quem diria? O filho caçula entre os 8 filhos de Jessé, criado e treinado para ser o pastor de ovelhas. Mas ainda em sua adolescência, o Senhor o escolheu para ser rei do seu povo, diante de seus demais irmãos, que eram muito mais prováveis candidatos ao cargo. Que satisfação! Pela vontade de Deus, serei rei do meu povo. Não. Davi precisou retornar ao seu rebanho de ovelhas, afinal, o tempo de Deus não é o nosso. O mais difícil é que o profeta Samuel não voltou mais para dizer quando o reinado começaria. Expectativas. E o tempo se passa, e aquele menino prossegue como pastor de ovelhas. Será mesmo que Davi reinará em Israel? O tempo continua passando e o menino continua com zelo naquilo que foi treinado para fazer. E um dia, enquanto Davi cuidava de suas ovelhas, um leão aparece para ameaçar as ovelhas sob sua responsabilidade. Que absurdo! Já não basta ser o reinado, agora um leão poderá ameaçar o cargo de pastor de ovelhas? Um animal selvagem, feroz e muito forte agora, uma ameaça. Mas Davi tinha sido treinado para ser pastor de ovelhas. O obstáculo foi vencido. Ser pastor de ovelhas não parece ser tão simples, mas Davi prossegue, até que surge um urso, um animal maior, um obstáculo maior. De novo, seu cargo está em risco. Mas um jovem que se deixa ser usado por Deus, que já tem uma vitória sobre o leão no currículo, não poderia desanimar diante de um urso. E ele venceu mais uma vez. E o tempo continua a passar. Talvez ele tivesse nascido para ser pastor de ovelhas mesmo. Afinal, ele descobriu que tinha habilidades suficientes para o cargo. O tempo passa. E é difícil se lembrar que um dia ele foi escolhido para ser rei. Mas se ouve falar que um gigante é a nova ameaça. Agora não mais para suas ovelhas, mas agora para o seu povo. E até aquele momento ninguém conseguiu detê-lo. Davi, mais do que depressa, se lembra das experiências que adquiriu como pastor de ovelhas. Afinal de contas, ele já venceu um leão e também um urso, onde para muitos ele poderia ser um improvável candidato para enfrentar. O jovem Davi nem tinha percebido que estava se tornando um especialista em situações improváveis. Tão improvável que o próprio gigante não o via como ameaça. Mas um jovem que se deixa ser usado por Deus, que já tinha uma vitória sobre o leão, uma vitória sobre o urso, teria plenas condições de ter uma vitória sobre o gigante. E assim foi. Talvez não tão simples como possamos imaginar, mas o improvável Davi vence mais uma vez. E talvez ali, abraçado por todos, naquela alegria imensa, ele tivesse se lembrado daquele dia especial em que foi ungido quando ainda era adolescente. Agora sim, chegou o meu momento de ser rei. Talvez eu não tivesse entendido, talvez Deus me fez esperar para que eu aprendesse a vencer o leão e o urso para me tornar rei vencendo um gigante. Mas não foi isso que aconteceu. O tempo continua a passar, e mesmo com o cenário aparentemente a seu favor, como um provável candidato de fato a se tornar rei, não faltaram dificuldades. Havia um rei no trono, o rei Saul, que deixava sempre bem claro que não via em Davi um candidato para substituí-lo. Davi tinha chegado tão perto. Sua experiência adquirida o tornou uma referência militar entre seu povo. Sua vitória sobre o gigante havia lhe proporcionado casar com a filha do rei, mas ele encontra no próprio rei um obstáculo para se tornar aquilo que um dia lhe foi prometido. Tão perto. Mas um jovem que se deixa ser usado por Deus, ele sabe deixar nas mãos de Deus. E Davi deixou. A história se desenrola, o próprio rei, se desagradando da vontade do Senhor, perde seu posto, sua vida, seu reino. Pronto. Mais de 15 anos depois, Davi se torna rei.
Esperar em Deus foi a chave para que esse momento chegasse. Talvez agora Davi pudesse compreender que, sendo pastor de ovelhas, ele aprendeu a liderar. E diante de um leão, ele descobriu que problemas mais fortes que ele poderiam ser superados pela direção de Deus. Ele também viu que enormes problemas, como o urso, poderiam ser superados pela sabedoria divina, e que situações impossíveis, como um gigante, poderia ser superada pela inteligência de Deus. E talvez tenha sido ali que Davi descobriu que viver a vontade de Deus nem é sempre estar entre os prováveis, nem sempre é se assentar entre os grandes. As vitórias diante do leão e do urso não tinham plateia, pois era o próprio Davi que precisava ver quem ele poderia ser em Deus, não em si mesmo. E compreender isso era a chave para que diante do povo ele estivesse pronto para vencer. Quem sabe você se encontra diante do leão, se sentindo distante de onde poderia estar. Alegre-se, pois ser improvável é uma característica comum daquele que espera em Deus. Ou talvez você esteja diante do urso. Alegre-se. Suas cicatrizes da vitória sobre o leão são lembretes do que você venceu. E ainda que ninguém até agora sequer saiba ou veja o que você enfrenta, essa circunstância pode ser a ocasião em que você perceba que não se trata de ninguém além de você e Deus. Aproveite esse momento para olhar para si e compreender que o nosso Deus está no controle. O nosso Senhor opera entre os humildes. Compreender isto é a chave para que diante dos demais você entenda que não é pela força sua que você está derrubando o gigante. Compreender isto é a chave para que diante dos demais você não entenda que será por sua força que o gigante já está derrubado. E então entenderemos que fomos chamados para um dia em que com ele também reinaremos. Seja simplesmente como Davi. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29.